Bom dia, a gente está por aqui hoje com o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Rabelo. Ele que está aí desde os anos 80, deixou a arbitragem em campo em 2004, mas estamos em 2024, ele continua na ativa e trabalhando muito. Bom dia, Jorge. Bom dia, agradeço o convite, a oportunidade. Falar sobre a arbitragem é sempre prazeroso nessa atividade tão complexa. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade, agradecer, parabenizar por essa volta do Jornal dos Esportes, que é uma história muito mais longa do que a minha e vitoriosa. Era o jornal que eu quando comecei a trabalhar aos 14 anos, né, naquela época era office boy. Sim. E na rua a gente parava em frente às bancas dos jornais para ficar lendo e tal. E o primeiro fui dessa classe aí também, e a gente... Né? O primeiro que eu procurava era o JS, Sim, né? Aquele claro. rosinha famoso e tal. Então, parabenizar, e é um prazer estar participando do início desse processo. E deixar aberto, a casa é sua, quando quiser é só chegar. Esse bate-papo hoje é para a gente tentar trazer a arbitragem mais para perto do público, né? Porque muitas vezes a gente tem informações que são distorcidas, informações que não são realidade, e a visão da comissão de arbitragem no futuro da arbitragem, principalmente do futebol carioca, na revelação de talentos, mudanças que aconteceram agora nas regras do VAR, no campeonato, e algumas dúvidas para a gente esclarecer ao nosso público. Acho que a gente pode começar falando do trabalho na comissão, né? Como é que está esse trabalho, como é que está esse trabalho de revelar novos árbitros, né? E os que já estão aí consagrados. Como é que está isso aí, Jorge? Bom, de verdade, no meu retorno no início de 2023, o foco é esse, porque sempre foi, né? Na minha gestão, sempre foi assim, acompanhando a base, né, cara? Eu acho que a arbitragem, ela não é diferente de um clube de futebol. Sim. Né? Se você perde a base de vista, isso no presente não traz problema, mas no futuro traz muito problema, né? Uhum. Porque eu sempre digo isso, bola de segurança também faz aniversário. Então, nós temos hoje, quando eu volto, nós só tínhamos em 2023, apitando na Série A do Brasileiro, apenas 2 árbitros. Eram os 2 FIFA, o Bruno Arleu e o Wagner Magalhães. Sim. E aí a minha primeira preocupação é quando eu olhava para trás, e o Wagner, por exemplo, tem 44 anos, e o Arleu 40, daqui ano que vem Wagner faz 45, perde escudo, e politicamente acabou até perdendo antes, por questões políticas da CBF, que eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim, nós não tínhamos um substituto. E aí, 2023, a gente teve que ousar, e aí colocamos 2 árbitros para apitar clássicos, que é o Yuri Elino, que tem 31 anos, Uhum. e o Bruno Mota com 34. Aí a gente sofre aquela pressão externa e interna, mas eu tenho convicção do trabalho que a gente tem que fazer. E aí esses árbitros, resumindo, no Campeonato Brasileiro desse ano, séries A e B, Sim. o Yuri Elino apitou 26 partidas nas séries A e B, e o Bruno Mota apitou 21 partidas na série A e B. Então foram 2 valores revelados no Carioca, Sim. que já estão. Agora nós temos, ao invés de 2, nós temos 4 árbitros. Então apresenta um crescimento de 100%. E esse ano a gente vai seguir. E nos ajudou muito a tabela do campeonato, que mudou. Uhum. Antes nós já tínhamos clássicos na 3ª rodada. E agora só temos clássico na 6ª. Sim. Então, como os clubes estão entrando, os grandes clubes com times alternativos, é a hora que nós vamos renovar. Já começamos a lançar nas 2 primeiras rodadas, teremos jovens, separamos aí 6, 7 árbitros, que a gente fez um trabalho ao longo do ano. Sim. Não é achismo. Isso é importante, trabalho, né? A gente tem um sistema de avaliação de desempenho. O Rio de Janeiro é o único estado que tem uma figura, um profissional chamado técnico de arbitragem. Todo mundo tem um técnico. Messi tem um técnico. É verdade. Cristiano Por que não o Ronaldo árbitro, tem um técnico. Por que o árbitro não pode ter um técnico? Exato. Então, isso aí dá celeridade ao processo de aprendizado, nos facilita muito. Hoje, quando eu volto, a internet, a tecnologia me ajuda bastante, que você entra no YouTube. Sim. E agora você tem Flá TV, Flu TV, Vasco TV,
bota a TV e aí eu passo o dia, passei 2023 o dia todo vendo o jogo, porque isso faz parte do processo. São mais câmeras, né? Mais gente olhando, né? E eu preciso reconhecer esse valor. Sim. E ver. Então, assim, a gente acompanhou essa garotada. Então, esse é o trabalho contínuo que a gente faz de avaliação e de revelar valores. Sim. Eu acho que tivemos uma urgência maior em 2023 com jovens. Agora a gente já agregou 2, 3 nomes, aqueles mais antigos que estavam aí. Esse ano a gente já vai com mais calma, mas vai renovando. Sim, que é importante, né? Para que 2025 a gente já tenha uma nova geração Sim. que vai ficar aí por uns 5, 6 anos em alto nível. Esse é o trabalho que a gente desenvolve. Ah, que bacana. E junto a isso, eu acho que caminha muito a questão do VAR, né? Porque vocês têm que treiná-los e vem a tecnologia para auxiliar. A gente estava conversando aqui, antes de começar a entrevista, sobre o papel do VAR na arbitragem. Chegou para auxiliar ou para atrapalhar? Na verdade, eu diria para você... Atrapalhar acho que não é a palavra, mas para dificultar, né? Porque muita gente confunde o VAR, né, da forma de que é usado. Né? Sim. Bom, eu me sinto muito confortável para falar sobre VAR, Sim. porque sou um estudioso do VAR. Eu tenho e terei a oportunidade, a pedido do presidente da Federação de Futebol, para que escrevesse um livro sobre a história do VAR no Brasil. Uhum. Essa coisa tá caminhando, evoluindo, porque eu só consigo pensar no livro quando acaba o Campeonato Carioca. Sim. Porque eu digo sempre o seguinte, JK tinha aquela frase de 50 anos em 5. Nós do departamento de arbitragem, 3 meses que valem 12. Exato. Então a pressão é muito grande e você tem que se dedicar. Então eu diria para você, cara, que historicamente, primeiro, o VAR é uma ferramenta que veio para ficar. Acho que a história, tenho certeza que a história da arbitragem ela vai ser contada daqui a 100 anos, antes e depois do VAR. Isso é indiscutível. É uma ferramenta que veio agregar valor. Sim. E ajudar. E isso parece até um paradoxo, né? Em função de tudo que a gente tem observado com o VAR no Brasil. Mas a grande realidade quando a gente observa o VAR no mundo e o VAR no Brasil, a gente consegue analisar e visualizar curvas diferentes. Né? Então, existe até aquele comparativo. Porque na Inglaterra eles resolvem em 1 minuto, aqui resolvem em 5. É verdade. Eu diria para você que o meu foco na análise não é nem na questão do tempo, porque, na verdade, o protocolo ele deixa bem claro, né? O que importa não é a celeridade, é a precisão. Sim. Então, dependendo da dificuldade do lance, é melhor você demorar e tomar uma decisão correta do que tentar fazer rápido e tomar uma decisão errada. Mas o problema do VAR não está nem aí no Brasil. Sim. A qualidade, né, como eu coloco, se você pega o VAR, vamos botar aí 2 principais ligas que são minhas referências a nível de instrução. Sim. De VAR, que é a Premier League e a Liga Italiana, com problemas, sim, né? Todos enfrentamos um problema, afinal o VAR é um processo que começou e está em evolução. Então, todas as regras do jogo têm mais de 100 anos. Exato. E está sempre tendo modificações que dirá o protocolo. O protocolo vai avançar. Mas o que você observa na Europa, nas principais ligas europeias, é um crescimento, né, da qualidade da intervenção do VAR. E no Brasil, infelizmente, isso está uma curva descendente. Sim. E aí entram 2 coisas fundamentais. A capacidade de investimento. O que eu estou querendo dizer com capacidade de investimento? Por exemplo, existe uma tecnologia que foi utilizada na FIFA, na Copa do Mundo, que é o impedimento semiautomático. Foi usada, a Premier League já está em fase de experimentação e vai utilizar na próxima temporada, e as ligas europeias acreditam, é uma ferramenta que só a Hawkeye tem essa tecnologia. E qual é a diferença do semiautomático porque é praticado hoje? Hoje,
quem faz aquela famosa linha do impedimento, a calibragem, é o ser humano. Ser humano. E aí, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos vários lances que apresentaram erros Sim. na hora da calibragem, falha humana. A palavra já diz, né? Ser humano. Ser humano, exatamente isso. É um ser humano. E aí essa tecnologia do semiautomático não. É um software que agrega mais câmeras no campo de jogo, sensor na bola e analisa 29 pontos do corpo. Para que isso? Para quando tiver uma provável jogada de impedimento ou não, o chip da bola e o sensor que analisa o espaço corporal, Sim. o VAR, ao invés de calibrar, ele vai dar um pontinho com o mouse no joelhinho de um, Sim. no pezinho de outro, defensor e atacante. Uhum. Esse sensor, o sistema já pega a partida da bola, porque na hora que ele bate na bola, então quando ele bota um pontinho no defensor e um pontinho no atacante, ele dá enter. O resto é só sistema. A máquina, por natureza, é mais precisa que o ser humano. Exatamente. Não tem o que discutir sobre isso. Mas eu sempre digo o seguinte, você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Sim. O start sempre vai ser do ser humano. Não, isso aí a gente não tem dúvida. Quanto mais você, né? E os clubes reclamaram exatamente disso, né? Eles acham que o VAR tem que evoluir para tirar o máximo possível da interferência humana, já que é uma tecnologia que vem para resolver e não para trazer problemas. Sim, Infelizmente, sim. você está com a razão. No Brasil, está trazendo mais problemas do que solução. É verdade. E no Campeonato Carioca de 2024, a gente teve notícias que aconteceram mudanças, né? No VAR, inovações para esse Campeonato 2024. Quais são elas? Então, primeiramente, cara, assim, registrar, parabenizar o presidente da federação, Sim, doutor Rubens Lopes, pela iniciativa esse ano dessa reunião que nós tivemos com todos os clubes que vão participar do campeonato estadual, os 4 grandes representados, o presidente Elias Duba representando todos os times pequenos, os departamentos inerentes da FERJ à competição, ou seja, foi uma ampla discussão onde nós tivemos a oportunidade de ouvir e colocar, né? Explicar primeiro, sim, informar, oferecer conteúdo e tentar colocar as nossas proposições para a competição. Sim. E aí, cara, assim, em relação ao VAR, foi aquilo que você falou, eles entendem e deram vários exemplos de áudio que eles ouviram, porque quando tem as polêmicas, os áudios são divulgados, porque os clubes pedem isso à CBF, como pedem à Federação de Futebol. Sim. E eles, os 4 grandes, principalmente, eles foram unidos nessa coisa de que o VAR, por diversas vezes, ele, ao invés de fazer aquilo que lhe compete, sim, que é apontar um erro que o árbitro cometeu no campo de jogo, eles botam lá áudios onde o VAR fica querendo convencer o árbitro a tomar uma decisão. E, obviamente, nós tivemos que concordar com isso. Isso acontece. E aí eu fiz essa exposição que eu coloquei para você aqui, eu fiz para eles. Eu falei assim, o protocolo é único, tanto da CBF quanto o que a FERJ utiliza. Sim. Mas aqui nós temos uma qualidade de instrução que é nossa, que a gente vai propor aqui para vocês, ouvindo o que vocês... E uma das coisas que eles pediram, e nós aceitamos, é essa coisa, o seguinte, do VAR ser preciso naquilo que ele viu. Ele não tem que ficar tentando convencer o árbitro. E muitas das vezes aquilo que a gente falou aqui sobre o tempo que demora da tomada de decisão passa por isso, né? Exatamente. E eu pude explicar para eles também o procedimento, porque eles falam assim, poxa, aí o cara chega lá, aí o VAR fica botando câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 5, e aí eu expliquei para eles, o procedimento não é bem assim. Primeiro, que você utilizar várias câmeras faz parte do processo, porque sim, senão, se fosse para ver uma câmera só, um ângulo só, tem a TV. Exatamente. Né? Exato. Então, as diversas câmeras são para isso. Mas eu deixei claro para ele o seguinte, o procedimento é assim,
teve um contato físico dentro da grande área, o árbitro diz o seguinte para o VAR: contato físico embaixo, para mim, faltoso, pênalti. Ok. O VAR chega lá, olha a imagem e vê que, pelo posicionamento do árbitro, ele não estava muito confortável, porque foi um lançamento ou alguma coisa assim. Sim. O VAR vê que, na verdade, não foi isso. Na verdade, o árbitro estava coberto e o VAR foi quem deu um chutinho na perna. O atacante deu um chutinho na perna do defensor e o famoso buscou o contato e caiu. O contato veio. O que o VAR faz? Nessa imagem que o VAR vê que aconteceu este engano, ele vai dizer pro árbitro assim: Rabelo, olha só, a imagem que eu tenho aqui, o atacante força o contato. Ele não é derrubado pelo defensor. Sim. Sugiro revisão. Ponto. Encerra a participação do VAR. Aí é com você agora aí. Aí, cara, quando ele se dirige, e aí eu expliquei para ele, quando ele se dirige à área de revisão, ele só tem essa imagem, e aí, essa imagem, quando ele chega lá, essa imagem precisa convencer ele que ele errou. Sim. Se essa imagem não convencer, ele vai falar assim: me dá a câmera 2, me dá 5, me dá 7. Ele vai usar as câmeras até apresentar uma que convence ele. A decisão tem que ser dele. E a decisão sempre dele. Sem influência. Sem influência, sempre dele. A partir do momento que ele olhou 6 câmeras e nenhuma convenceu, ele vai falar assim: não me convenceu, mantenho a decisão de campo. Sim. Ponto. Sim. Agora, se ele chegou na primeira imagem e ele vê realmente, no entendimento, que ela é clara que o atacante buscou o contato, ele falou assim: ok, está claro para mim, estou vendo claramente que buscou, vou mudar minha decisão. Sim, sim. Então, essas coisas, essa reunião foi extremamente importante. Então, o que foi definido é o seguinte: o diálogo ele tem que ser preciso e rápido. Sim. E aí eu dei um exemplo para eles. Nós estamos criando um manual de comunicação entre VAR e árbitro de campo, justamente para que a gente coloque uma brevidade e uma precisão na informação. E dei o exemplo da Premier League. No final do ano passado, deu muita polêmica no mundo todo, um gol anulado do Liverpool, Sim. Da regra 11, impedimento, por falta de comunicação. Eu falei isso para eles. E eu que acompanho, eu li depois, passados 3 dias depois de acontecido isso, eu dei uma lida no Le Guardia e ficou a comissão de arbitragem da Premier League, ela convocou 2 pilotos de aviões experientes para promover uma palestra para os árbitros sobre a importância da comunicação precisa e monossilábica, porque isso salva vidas. Claro, claro. E aí eu achei, caramba, que coisa interessante, tal. Eu expliquei para eles. Então, como não houve tempo hábil, eu conversei com o presidente da federação a respeito disso, mas não havia tempo hábil, o presidente achou um negócio bem legal também. O que nós fizemos para o campeonato? Nós pegamos os árbitros, que são experientes, que nós temos árbitros internacionais e nacionais. Sim. Pedimos a eles que estabelecessem coisas, pela experiência deles, que eles gostariam de ouvir como mensagem do VAR, monossilábica e precisa. Sim. Eles apresentassem algumas sugestões e o VAR, a mesma coisa. Nós pedimos ao nosso VAR, que nós temos FIFA também, pedimos a ele o que ele acharia interessante ouvir do árbitro de forma precisa e monossilábica para a gente estabelecer pelo menos uma aproximação de critérios visando a atender a solicitação dos clubes. E é isso que a gente está providenciando, esse manual, porque só temos VAR na 6ª rodada, o que vai nos ajudar bastante. Então, só para frisar, todos os itens, cronometragem, questões disciplinar, foram 5 ou 6 itens que pela primeira vez foram decididos por consenso. Sim. Não existe essa coisa do atleta chegar, mas eu não concordo. Então, seu clube esteve representado, você, por favor, isso foi aprovado. Então, a gente já começou a dar palestra para os clubes que participam do Campeonato Carioca, os grandes
vão utilizar isso mais na volta, com exceção do Fluminense, Sim. que antes de ir para a pré, esse time alternativo já convidou a comissão de arbitragem. Então, a gente deixou esses itens muito, muito claros e, pela primeira vez, decididos em consenso. Que bom. E aí os clubes aceitaram nossas sugestões e nós aceitamos as deles, e aí ficou tudo certo. Porque todos fazem parte do espetáculo, né? Então, acho que havendo consenso, fica bom para todo mundo. E o que é combinado, no final, não fica caro para ninguém, né? Não, e é melhor, e é bom porque não fica nada imposto, né? Exato. E aí não dá para você aquela coisa assim, isso é coisa da arbitragem. Não, é coisa nossa. A gente debateu e aprovou. Então, a ideia do presidente eu achei brilhante. E que fique claro que ainda é um ser humano que está ali no campo apitando e que é inerente a erro e isso faz parte do jogo, não é verdade? E é aquilo que a gente conversou, né? É assim, as pessoas, e eu diria para você que a mídia, de uma maneira geral, Sim. Eles esquecem alguns pontos. O primeiro ponto é sobre o Campeonato Carioca, que é um campeonato de 78 jogos, em que nós, aqui no Rio de Janeiro, fazemos 66 sem VAR. Isso já direciona que as decisões e as instruções são para que as decisões sejam tomadas no campo de jogo da forma correta. Isso é uma ideia de vocês, é o que vocês acreditam. É o que a gente não acredita, é uma questão, é o que a gente pratica. Financeiramente fica caro? Isso, não. É acredita e pratica por um motivo muito simples, né, Sim. cara? A tecnologia do vídeo replay, em todos os esportes que usam, ela é para corrigir uma não conformidade. Sim. No caso do futebol, o VAR, se você tem um profissional qualificado no campo de jogo e as decisões foram corretas, você não tem VAR. Uhum. Então, quanto mais você qualificar esse profissional, melhor vai ser a resposta e menor vai ser a intervenção do VAR. Então, a gente foca nisso. Sim. Temos VAR aqui, utilizamos a tecnologia do VAR desde 2019 no Campeonato Carioca, com 0 de polêmica, até porque temos poucos jogos. Sim. A gente até precisa ter mais, mas eu diria que a gente procura isso, qualificar o profissional dentro de campo, porque no Brasil, a gente, infelizmente, transformou o VAR no segundo árbitro. Né? O VAR, ele virou ator principal e o árbitro de campo virou coadjuvante. E não pode inverter a lógica, entendeu? Não, porque hoje assim, a lógica é, o cara teve um erro grosseiro no campo de jogo, mas o VAR consertou, arbitragem nota 10. E não é arbitragem nota 10, a gente precisa ver por que esse cara está errando tanto no campo. Exato. Por que nós temos tanto... Aqui no Brasil não tem que se comemorar aqui no Brasil a gente comemora quantas vezes usou o VAR. Quantas vezes o VAR acertou? Não é para ser... Como nós deveríamos comemorar o seguinte, caramba, ano passado nós tivemos 300 intervenções do VAR. Poxa, caiu para 250. Sim. Opa, estamos evoluindo no campo de jogo. Né? E assim... Ele é para ser um senhor coadjuvante, não o artista principal, né? E muitas das vezes, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, essa questão do árbitro do VAR, querer dividir a bola com o árbitro de campo, naturalmente, deixa o árbitro de campo confortável. Né? Ele, ao invés de tomar uma decisão ali, no campo direto, ele deixa correr porque alguém vai chamar ele lá. É correto isso? Existe essa zona de conforto ou a gente está imaginando coisa? Não, infelizmente não deveria ocorrer, mas ocorre. Volto a falar, né? Nessa inversão de valores. Qual seria o normal? E é o caminho que a gente segue aqui na orientação. Bom, eu só estou dentro de campo, vou apitar como se me apitei a minha vida toda. Sim. O que eu ver no campo de jogo, eu vou marcar. Por quê? Porque se eu errar, o VAR vai me corrigir. E o que acontece no Brasil? Ao contrário. Na dúvida... Não, peraí, não. É. Não sei se foi pênalti, eu não tenho certeza. Vou esperar o VAR. Aí o VAR tem que apitar o jogo. Pô, mas é N exemplos, no Campeonato Brasileiro, então, mas toda a rodada foi uma sequência de jogos por causa dessa inversão. E pior, o VAR quando vai, hoje a situação do VAR no Brasil
ele já vai muito pressionado, sabendo que se manter a decisão de campo e quem te escale, quem te avalie, achar que você não deveria manter, ele vai estar afastado das escalas. Então, e às vezes fazem isso publicamente, o que é um erro, crasso, assim. Não tem sentido. Opa, errou, afasta, mas não tem que anunciar. É isso. Porque as pessoas esquecem. Vou chegar nesse assunto. É essa questão do ser humano que você falou, né? Exatamente. Existe essa questão da transparência da arbitragem pós-jogos, né? Agora soltam os áudios do VAR, eu acho que é legal, a gente tem que saber. Eu acho até que tinha que ser na hora do jogo. A decisão tinha que ser falada como se faz no futebol americano. Vai caminhar, né? O protocolo vai evoluir. É uma opinião, não sei se é correta, se não é. Mas vai evoluir. Obviamente que a arbitragem tem seus nuances, tem as suas questões, tem o seu entendimento técnico nisso, né? Mas, ao exemplo da CBF, que após as rodadas, senta lá o presidente da comissão, junto com outro, para analisar os lances e acontece isso. A FERJ pensa em fazer isso? Uma análise pós-jogo, com vídeo, com tudo isso? Ou não? Eu vou dizer para você o que a gente já faz há 6 anos. 6 anos, eu criei um grupo chamado de GGP, Sim. Que é um grupo de gerenciamento de problemas. E isso funciona até hoje, vai funcionar no Campeonato Carioca, funcionou em 23, vai continuar funcionando. GGP. O que é o GGP? Houve uma polêmica em determinado jogo, ali, no ato, houve a polêmica. Imediatamente, como por ofício, obrigação de ofício, eu assisto a todos os jogos, sem exceção, 6 por rodada, 78 no campeonato. Pois não. Houve uma polêmica, nós temos um grupo onde está o Departamento de Comunicação, que é justamente quem é o encarregado de disparar tudo o que está acontecendo. Nós temos os gestores da arbitragem. Sim. E temos os instrutores. Aconteceu uma polêmica, vou lá, foi, não foi, o VAR errou, acertou, a polêmica que seja, a gente vai lá, o gestor técnico coloca esse lance neste grupo, e aí você tem 13 pessoas, e não uma cabeça apenas, porque quem ouve mais erra menos, instrutores técnicos, e cada um emite sua opinião sobre o lance. Para mim, não errou por isso, e fundamenta. Sim. Errou no fundamento, chegamos a um consenso, por maioria, de que errou ou acertou. Pronto, errou. Terminou o jogo, professor Cláudio José já tem um bannerzinho na sua casa, uma espécie de um estúdiozinho, tal. Ele, de imediato, pega essa imagem e ele, não é o presidente da comissão, que eu acho isso, o presidente da comissão tem que estar envolvido, tem que ser um parecer se nós temos um gestor técnico para falar sobre a questão técnica, tem que ser o gestor técnico. Então, ele mostra a imagem, diz o conceito da regra, fala, a gente chama da reunião do GGP, e o que nós entendemos do lance. Quando o árbitro erra, a gente dá o veredito, entendemos que foi um erro da arbitragem. Sim. E os árbitros e assistentes, ou todos, dependendo da polêmica, ou todos envolvidos no lance, serão chamados e tomaremos a decisão cabível. Então, isso acontece 2, 3 horas após o jogo. É de imediato. Por quê? Porque eu sei que nós sabemos que à noite tem as mesas redondas. Sim. No dia seguinte tem as mesas redondas. Sim. E aí o cara entra no site, e aí entra a parte do departamento de comunicação. Sim. Que dispara esse link para todos os veículos de comunicação, de maneiras que vocês, quando forem falar, já tenham uma posição da comissão de arbitragem. Se vão concordar ou não é outra coisa. Exato. Mas a gente procura deixar já resolver de imediato para não deixar a bola de neve crescer. Qual é o pronunciamento da comissão de arbitragem? E é engraçado o seguinte, rapaz, essa profissão de árbitro, como diz Dr. Rubens, cara, vocês não são normais e nós não somos normais, cara. Porque assim... nós mudamos agora esse negócio do comportamento mais duro com técnicos e membros de comissão técnica. Sim. Porque essa coisa também está virando uma bola de neve, a gente precisa dar um freio inadmissível. Como você falou hoje, é um escândalo por causa de um lateral, né? Exatamente. Aí, e tem mais, né? Assim, o cara, hoje você tem lá, além do técnico, mais 4 no banco. Então, aconteceu um lance...
interpretativo, o árbitro marcou uma falta, que eles entenderam que não foi, levantam do banco, vão até a área técnica e forma ostensiva, Sim. reclamando da arbitragem. Pô, definitivamente isso não é o papel deles, cara. Não é o papel deles. O técnico, a área técnica é para o técnico, o treinador. Sim. Obviamente não está proibido. Quem quiser vir conversar com o seu treinador, isso está à vontade, não está proibido. Agora, sair do banco para vir à área técnica, aí agora se fizer isso, é vermelho direto. E passamos isso para os clubes. E aí entra a parte que eu quero te dizer o seguinte, cara. Pô, o árbitro, cara, ele não tem direito de errar nem lateral. Eu admiro a postura, por exemplo, do Diniz, que nas entrevistas que leio e vejo dele, que ele foca esse lado humano do jogador, né, da cobrança e tal, e de sempre só importa resultado. E o árbitro, cara, é a mesma coisa, entendeu? É um cara que é um ser humano que está ali, que na concepção dos caras tem que acertar sempre. Sempre. E coisas assim, uma falta no meio de campo, numa zona ali morta do campo. Pô, os caras... Então, essa coisa, cara, é cultural, que é difícil, né, cara? E o árbitro tá sempre assim. Aí pega... O cara diz assim, poxa, mas, pô, botaram um garoto para apitar o meu jogo. Porra. Mas peraí. O Pelé, o maior de todos os tempos, jogou com 17 anos, pô. Eu falei assim, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Não tem como apitar o quinto sem passar pelo primeiro e pelo segundo. É verdade. Vocês, por exemplo, querem árbitros experientes. Sim. Eu já ouvi lá atrás, esses que vocês querem agora, que vocês dizem que são experientes, também tiveram o primeiro, o segundo, e o argumento era sempre esse. Aí eu dei o exemplo. Já pensou se o Pelé precisasse fazer 20 anos para estrear? Danou-se. Né? Neymar, Messi... Gente, de fora os outros, todo dia tem um. Todos os dias, assim como vocês colocam o menino do sub-20, tem uns que vão avançar e tem uns que não vão avançar. Sim. Vocês vão precisar, esse aqui precisa de um tempo mais. Assim é o árbitro. O que nós não podemos fazer é um jogo decisivo, que está valendo classificação, que está valendo uma semifinal e um jogo final, a gente colocar um jovem árbitro para apitar um jogo desse. Uhum. Aí sim... Não, isso jamais irá acontecer. Mas durante a competição é um processo normal. Mas nós, árbitros, cara, não temos direito nem de ser. Eu digo que o árbitro é o único profissional que não tem direito de ser incompetente. Sim. Ele errou, é mal intencionado. E pegando esse gancho seu aí, que às vezes a gente tem amigos árbitros, né? Assim, a gente bate um papo e pergunta. Por que você quer ser árbitro? Justamente o que você falou, vocês são tido como dois, vai para lá para ser xingado, xingar sua mãe, sua família. Você, Jorge, como é que você parou nisso aí? Cara, é assim... Você acordou e falou assim, poxa, quero ser árbitro. Exatamente, cara. Nossa, que dia bonito, eu vou ser árbitro. É isso? Eu acho que tem o pessoal diz uma coisa seguinte, né? Que cada um de nós vem ao mundo por uma missão específica, seja ela qual for, na vida, né? E a minha história na arbitragem é um negócio interessante, cara, porque eu jogava minhas peladinhas, né? Uhum. E nas minhas peladas eu era extremamente indisciplinado e tal, xingava árbitro. E pelado é assim, né? O árbitro não tá apitando bem, tu toma um apito e bota outro, né? E eu era esse cara, assim, que sempre criava... Mas, enfim, nunca passou, jamais passou. E aí eu trabalhava no escritório de contabilidade e... Tinha um amigo, meu primo era o contador, e tinha um amigo do meu primo que era árbitro. O primeiro nome dele é Luciano, que eu lembro. Um belo dia o Luciano entra e falou assim, batendo papo sobre futebol, ele falou assim, pô, cara, tu tem 19 anos, cara. Pô, por que tu não faz um curso de arbitragem? Aí ele pegou o JS. Sim. Aí me mostrou, saí mostrando, né? Federação de Futebol, curso de arbitragem. Eu falei, pô, Luciano, tá maluco? Quero fazer essa discussão. Pô, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Morreu e a inscrição se encerrava naquela semana. Pô, cara, e aí eu digo, vem o destino, né? 10 dias, 7, 8 dias depois, me entra o Luciano.
Aqui, cara, prorrogaram a inscrição. Vamos? Cara, faz, cara, vale a pena, tu vai ganhar um dinheirinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cara. E aí, se encerrasse naquela semana anterior, Sim. eu não seria árbitro de futebol. Aí eu me inscrevi. Mas tinha alguém no astral que queria que você fosse, né, cara? Exatamente, né, cara? Não vai E aí que esse é o seu caminho. Me formei em 1980 e né, vocês têm aqui um companheiro, o Wagner, que sabe que a arbitragem é uma cachaça. Depois que você entra, cara, para sair Sim. é difícil. Então, é assim, tudo o que eu tenho, material, pessoal, amigos, foi a arbitragem que me deu, né? Então, quando eu paro de apitar e venho para ser dirigente, estou na comissão de arbitragem desde 2007, Sim. no departamento de arbitragem, então eu agora procuro contribuir da melhor forma, tudo que a arbitragem me deu, eu procuro retribuir. Mas é a minha vida, a arbitragem, né? Pô, que legal. Esse aqui, a gente conversou, esse é o Resenha JS, hoje a gente bateu um papo aqui muito legal, esclarecedor, e a gente quer conversar mais ainda com você e com a arbitragem do Rio de Janeiro para falar, esclarecer para o torcedor, tirar dúvidas, acabar com preconceitos e com estigmas. A gente conversou aqui com Jorge Rabelo. Muito obrigado, Jorge, e a casa é sua. Cara, é prazer em estar participando aqui do Resenha JS. Mais uma vez, reforçar e parabenizar a todos que compõem esse time aí, resgatando essa marca, que é uma marca que faz parte da história do futebol e principalmente da história do futebol do Rio de Janeiro, por tudo que representa, pelos profissionais que revelou. Eu acho que isso vai dar muito certo e no que depender do departamento de arbitragem, sempre que quiserem, é só convidar que estarei presente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Muito obrigado e até a próxima.